E hoje nós queremos falar sobre uma mesa na presença. Você sabe que Davi, nós estamos estudando sobre Davi, não é? E quando Davi escreveu os Salmos, ele não estava numa situação assim, digamos, muito favorável, não é? Ele estava numa situação, na maioria das vezes, não muito favorável. Eu queria que você pensasse no seguinte. Imagina que você e a sua esposa estão comemorando aí, sei lá, uma data especial. 10 anos que vocês se conheceram. Ou então, você está fazendo uma surpresa para o aniversário dela. Então vem aqui a Lu e o Ronaldo, já que vocês estavam aqui, por favor. Já que é para passar vergonha, tem que chamar as pessoas certas, né, irmão? Não é assim? Então, e aí o Lu e o Ronaldo economizou aquela grana, fez aquela reserva naquele restaurante caro. É um banco para cada um, os dois num só não, tá? Ele senta no banquinho de frente para ele, tá? E então você preparou aquele jantar, aquela música romântica. Songs of Love, please. Ah, não, tem mesa, calma aí. A mesinha. Oui, madame. O cara encomendou até champanhe. Está tudo bonito aquele sábado, comemorando o aniversário dela. Está tudo maravilhoso. Tudo tranquilo. E já está ali o jantar rolando. Olha para ela, está apaixonada por ela. Mãozinha dada sobre a mesa. Tudo. E aí passa um cara no restaurante que olha assim e fala. Aí ele olha de novo. Tudo bem? Oi. Olha para cá. Oi, tudo bem? Oi, eu estava no campo de casais com vocês, lembra? O Paulo me convidou e estava lá e tudo, mas... Puxa, que bom encontrar vocês aqui, uma coisa de Deus. Ai, meu Deus, é bom, é maravilhoso. Prazer, tal. Aí eu vou embora. Aí passam uns minutinhos. Certo ou não? Passam uns minutinhos. O que acontece? Eu volto lá, chego assim e falo: ai, é tão bom estar aqui com vocês. Posso sentar aqui? Posso jantar com vocês hoje? Nossa, olha, você não... Foi de Deus te encontrar aqui, Ronaldo. Estava orando, queria tanto falar. Já pensou? Glória, né? O autor desse livro fala que aconteceu isso com ele. Estava no restaurante, aconteceu isso, não é? Você imagina que aparece, não é? Aparece aquele cara lá. Oh, que joia! Não parece, não. Eu não faria um negócio desse, não. Parece comigo. E aí o cara chega ali, tudo e tal. Puxa uma cadeirinha, puxa uma... Mesa tem 4 cadeiras. Ele senta ali. O que você faz agora? Você aceita o irmão aqui, tão espiritual, que estava esperando uma chance, comemorando 20 anos de casado, gastou aquela grana preta, champanhe. Você fala para ele: rapaz, nós vamos ter que conversar outro dia. Bom, o autor do livro falou assim: rapaz, vamos ter que conversar outro dia. Sabe, irmãos, o texto do Salmo 23, 5 diz: o Senhor prepara uma mesa para mim. Mesa é banquete. Ronaldo Jesus preparou uma mesa só para encontrar com Lu. Só os dois. Reserva para 2. Não para 3. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Deus quer preparar para a gente uma mesa. Ele quer estar conosco. Mas a mesa é na presença dos inimigos. Mas sabe o que acontece? O inimigo pode rapidamente puxar uma cadeirinha e sentar na mesa que Jesus preparou somente para você e para ele. E o inimigo fica ali.
Agora vamos pensar que Ronaldo aqui é Jesus, certo não? E Lu está aqui desfrutando daquela presença de dele. Agora, música. Você tem que olhar para Jesus ali, isso. Então o que acontece? O inimigo quer encostar ali. E o inimigo, esse é o contexto do Salmo 23, lembra? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23 fala daquela confiança, daquela intimidade. Ele me faz repousar em verdes pastos, me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças. Não é bom, gente? Você está entendendo o que Deus quer fazer? O que o Senhor quer fazer? Ele quer fazer isso. Renovar as suas forças. Me guia pelos caminhos da justiça e assim Ele honra o seu nome. Deus faz tudo isso porque Ele honra o nome dEle. Porque Ele tem uma aliança conosco, Ele quer fazer o bem. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E certamente a bondade e a misericórdia, o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, meu Deus, para sempre. Para sempre. Mas acontece que isto tudo está preparado no ambiente onde estão os inimigos. E às vezes o inimigo quer dar uma puxadinha, sentar do ladinho, não de Jesus, né? E ficar assim, oi, tudo bem? Nossa, eu queria falar com você. Sabe o que é? Mas às vezes nem sempre a gente consegue. E de repente, quando você menos espera, você começa a conversar. Olha agora para mim aqui. Começa a dar mais atenção para o inimigo que está te enxuriçando aqui, do que para o Senhor que preparou tudo isso. Obrigado, casal lindo, maravilhoso. O que acontece, gente, é que nós achamos que às vezes Deus não deveria deixar a gente ficar com os inimigos. Não é verdade? O Senhor promete nos guiar e nos proteger, não na ausência, mas na presença dos nossos inimigos. Ele quer fazer isso na presença dos inimigos. Salmo 23 é tremendo, cada vez que eu leio a gente descobre coisas novas. Mas sabe como é que a gente quer? A gente quer assim, ó, a gente quer aquele negócio mais mágico, né? Queremos que Deus nos livre do vale e dos inimigos. É isso, não é? Nós queremos simplesmente falar, Deus, tchum, desaparece. Na minha época de desenho animado, já faz uns 50 anos atrás, né? 45, 50, tinha um desenho que tinha dois menininhos que juntavam o anel, falava Shazam, aparecia um gênio e resolvia todos os problemas, né? Você reconheceu, Cássio? Oxe, não. Não adianta. E aí, é assim, queremos que de repente, Deus nos livre de tudo. Mas Ele nos faz atravessar o vale, Ele não tira a gente do vale. Ele fala, Deus me tira do vale, eu queria estar no vale. Ele fala, não, tira não, eu vou fazer você atravessar o vale. Deus, remove os meus inimigos tudo. Ele fala, não vou remover não. Eu vou ficar aqui junto com você. O Senhor é o meu pastor. Ele está lá no meio de tudo isso com a gente. Ele está conosco no meio da batalha. Você percebe? Às vezes Deus nos tira do vale. Às vezes Deus realmente tira os inimigos. Mas à medida que a gente vai crescendo com Ele, Ele não faz isso, sabe? Ele diz assim, não tenha medo, eu estou aqui. Você vai vencer, porque a minha presença está aqui com você. Amém?
Só que é o vale, está escuro. E o inimigo fica ao redor, esperando uma chance de pegar você. A gente gosta das coisas mais rápidas. O Senhor não prometeu apertar o botão de ejetar cada vez que tem dificuldade, né? Senhor, perigo! Ou então teletransporta para um outro lugar. Pronto, tá bom, aqui não tem problema. No meio da maior pressão dos inimigos, sabe o que Deus faz? Prepara uma mesa. Prepara um banquete. Coloca tudo que você precisa ali. Puxa 2 cadeiras e fala, senta. Mas aqui, qual é o problema? Mas Senhor, os inimigos. Falou, o que tem os inimigos? Eu estou aqui. Amém, irmãos? Você percebe onde Deus quer nos levar? Por que você está prestando mais atenção no inimigo do que em mim? Que nem a gente brincou aqui com o Ronaldo da Luz, certo ou não? Por que ela teria que começar a ficar preocupada mais com quem está aqui? Se o Senhor preparou tudo, convidou lugar para 2. Ele prepara uma mesa para 2 pessoas, você e ele. Fica aqui. Você tem que aprender a andar na minha presença, mesmo quando tem inimigo por perto. Porque você vive num mundo onde o inimigo tem uma grande influência, mas este inimigo não governa a sua vida. Amém, irmãos? Percebe? Senhor, eu quero viver num lugar onde não tem inimigo. Você está pedindo para morrer mais cedo. Amém, irmãos? Você vai morrer, vai logo agora para o céu, está tudo resolvido. Lá não tem inimigo. Quantos querem ir agora? A gente pode fazer essa oração. Rapaz, ninguém. Quem? Alguém quer ir agora? Não quer ir agora, Paulo? Garrou. Não, eu casei faz pouco tempo, sou louco, cara. Não. Então nós temos que aprender a sentar na mesa com o Senhor, na presença dos inimigos. Amém, irmãos? Temos que aprender. Temos que aprender a fazer isso. O mais interessante é que a mesa é preparada por Ele, para estarmos na presença dEle. Agora você imagina que o Ronaldo marca aquele jantar romântico, tudo, na presença das pessoas que mais odeiam a mulher dele. Interessante um negócio desse. E ela começa, amor, mas aqui ninguém gosta de mim. E fala, my love, eu te amo. O que você está olhando para eles? Está dando para entender a comparação, irmãos? Percebe? Deus está dizendo, ei, eu amo você. Você não me ama? Por que você está preocupado com eles? Ninguém vai chegar aqui, certo ou não? Porque ele vai dizer, eu sou el tu marido, el tu homem, esta é minha mulher. O Senhor está dizendo, você é meu, você é minha, ninguém encosta em você, quando você está na minha presença, amém? Temos que aprender isso, irmãos. E a presença dele está quando com a gente? Aos domingos, a partir das 18, é isso não? Sempre. Mas a mesa está preparada nesse lugar, onde estão os nossos inimigos. Quem preparou a mesa? Quem preparou a mesa? O Senhor. Quem botou as coisas na mesa? O Senhor. Quem que está ungindo a sua cabeça? Dizendo, este aqui é protegido meu, este aqui é meu. Quem está fazendo? O Senhor. Quem é que está derramando a bebida do cara, dizendo assim, aqui nunca vai faltar nada. Ele está dando, aqui nós estamos em dia de festa, nós estamos celebrando. Quem está fazendo isto? O Senhor, o bom pastor. É tudo Ele que está fazendo. Então, irmãos, esta consciência é muito importante. Agora vamos traduzir isso para meios práticos. Vamos para um outro texto. Um texto realista. É Pedro falando. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus resiste, se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
Não é esse o texto que eu queria usar. O texto que eu queria usar está ali mais para baixo. Que o diabo anda em derredor. Mas para você entender por que o diabo anda em derredor, você tem que entender o que está antes, amém? Está claro? Presta atenção. Sejam humildes. Deus resiste aos orgulhosos, concede graça aos humildes. Se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E se humilhar aqui, não é essa frase, dizer, não, é dizer o seguinte: Senhor, o Senhor sabe o que faz. Se o Senhor monta uma mesa na presença dos inimigos, o Senhor sabe o que está fazendo, amém? Se o Senhor quer me fazer passar por um vale da morte e me guiar, o Senhor sabe para onde está indo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Mas como aqui ninguém fica ansioso, esse versículo não serve para nós, né, irmãos? Ai, Jesus. Lançando sobre Ele toda a ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado, Ele cuida, Ele se importa, Ele sabe todos os detalhes. Quando você acha que Ele não sabe, Ele já tratou de tudo, já pensou tudo antes. Deus não é pego de surpresa, amém? Nem por você, muito menos pelo diabo. O diabo pensou em fazer, Deus já... Quando Ele vem com a farinha, você já está com o bolo pronto, passado manteiga, aquela amarela, malvada. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês. Diabo, Satanás, chama-se opositor, adversário. Anda ao redor como leão. Ele é como um leão. Ele tem panca de leão. Mas ele não é um leão. Ele anda ao redor procurando quem possa devorar. Você percebe? Como é que a gente começa como é que o diabo começa a sentir cheiro de que dá para dar uma mordidinha em você? Hã? Como é que ele percebe? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou precisar do Flávio. Venha, Flávio. Isso. Acorda a Camila. Vem. Acorda a Camila. Vem aqui, Flávio. Feliz, feliz, feliz. Alegre, feliz. Você dormiu hoje, Flávio? Não, beleza, tudo bem. Aí você está feliz e tudo mais e tal. E Jesus é maior, e aquela coisa toda. Aí, de repente, você começa a ficar preocupado. Começa a ficar ansioso. Começa a ficar ansioso. Aí, o que acontece? O diabo começa a dizer, olha, ele está ansioso. Ele começa a chegar. Está tudo bem aí, Flávio? Porque a ansiedade, a gente começa a duvidar de que Deus realmente está vendo a nossa situação. É verdade ou não é? Ou então, o Flávio, em vez de ficar ansioso, ele fala, quer saber de uma coisa? Eu sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer, tudo mais. Sinto aquele cheirinho de orgulho, autossuficiência. Em vez de ele estar buscando a Deus, ele vai dar um jeito, do próprio jeito dele. Aí o diabo acha um espaço para se aproximar. Estão percebendo, irmãos? Orgulho e ansiedade abrem espaço. O mandamento é: resista firme na fé, sabendo que todo mundo passa essas mesmas coisas. Não é você que é o único coitadinho que está passando por dificuldade no planeta. Que a gente pensa assim, né? Nossa, problema. O César não tem problema, problema tenho eu. Outro tem problema tenho eu. Mas quando você começa... Agora, enquanto você tem um problema, você fala, Senhor, não sei o que fazer, mas eu confio em Ti. Mano, aí o falso leão aqui olha e fala, não tem jeito de encostar. Quando ele fica ansioso, quando ele vai chegar, o que ele faz? Senhor, ora aí, irmão. Isso. Entrego essa ansiedade nas Tuas mãos. Eu sei que Tu cuidas de mim. Quando ele faz isso, o inimigo não pode se aproximar. Amém? Tranquilo? Obrigado pela sua assistência. Então, está dando para entender o contexto, irmãos? Amém? Está claro isso? Além de mim, que já estou aqui confessando, quantos de vocês que
corajosamente ousam dizer: eu, em vez de buscar a Deus, resolvi fazer eu mesmo as coisas e abrir espaço para o diabo. Deixa eu ver. Muito bem. O inimigo quer intimidar você. O inimigo quer que você acredite que ele tem o controle. O inimigo quer que você se sinta desamparado, desesperado, que você comece a querer fazer qualquer coisa para resolver uma situação. O inimigo quer que você acredite que as coisas não vão mudar. O inimigo quer que você pense que você está por sua conta, que Deus não vai fazer nada. A parte do homem Deus não faz. E outros versículos que não existem. Um monte de religiosidade que tem por aí. Do tipo, você tem que fazer alguma coisa agora. Mas a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Então, é preciso corrigir essa teologia meia pataca. Tudo que eu faço com Ele. Para Ele, por meio dEle, pela graça dEle, pelo poder dEle. Amém, irmãos? Então, o inimigo quer intimidar. Se você deixa a ansiedade dominar, ou então se você acha que você pode resolver, que é orgulho. O inimigo puxa uma cadeira, ele quer sentar na sua mesa. O inimigo quer fazer o quê? Quer sentar na sua mesa. Ele quer puxar uma cadeirinha aqui, sentar na sua mesa. E ele senta na sua mesa, puxa uma cadeira e diz: posso pedir para o casal voltar aqui para tornar mais realista o negócio? Certo ou não? Vem aqui. Senta aqui. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Né? Aí então está lá, Ronaldo é Jesus. Isso. Deixa ela sentar na cadeira, irmão. Isso. Então, eu vou ter que ir mais para lá, não sei se eu vou enxergar, que eu tenho um problema de as letras diminuem com a idade. Então, não, fica tranquilo. Aí então o que acontece? Ela está ali e tudo mais, só que ela está triste, né? Põe a mão assim no queixo de preocupação. Está meio assim, e tudo. E aí, o inimigo chega e fala assim, puxa uma cadeirinha. A mesa para quem que é? É só ela ou não? Ela e Jesus. O inimigo chega e fala, que difícil, né, Lu, sua situação. Todo mundo tem problemas, mas você não merecia isso. Você não merecia isso. Vocês já ouviram isso, irmãos? É o inimigo puxando uma cadeirinha. Deus está vendo isso, não está? Ele está vendo. Só que aí você começa a prestar atenção no inimigo. Sabe, Deus é bom. Eu não entendo porque que Ele permitiu essa dor, essa tristeza na sua vida, sabe? Seria tão bom, né? Sabe, eu não sei. Será que vale a pena continuar? Você está entendendo como é que é o assunto? Deixa eu dizer uma coisa. Por que eu ainda estou aqui na mesa deles? Por que eu ainda estou aqui na mesa deles? Quem que tinha que mandar embora? Você que tinha que mandar embora, sim, filho. Mas não está dando ouvido a essas besteiras todas. A gente é assim, não é? É difícil situação. Todo mundo. Você, não, Deus não sabe. Está vendo, não é? Deus está vendo, eu acho que Deus está vendo. Será que vale a pena continuar? Não seria mais simples tudo isso acabasse rápido? E aí, de repente, ela está ouvindo mais. Não parece umas palavras de consolação? Não parece que o capeta está se importando? É verdade, né? Sabe, irmãos?
Todos nós lidamos com uma dor real. A dor é sempre real para quem está sentindo. Quando estamos debaixo de dor, não reagimos bem às mentiras do inimigo. Verdade, não é? Achamos que tudo vai ficar bem um dia, mas que agora Deus não está fazendo nada. Então, o que acontece? O que ela devia fazer? Quer dizer, quem te convidou? Ela devia dizer, fora daqui, ninguém te convidou. Era só expulsar. E aí, tem que puxar o banquinho e ir para o seu cantinho, é verdade. E ela devia só ouvir a ele, dizer, eu tenho uma dor, eu não entendo, mas eu quero ouvir a sua voz. Amém, irmãos? Obrigado agora. Agora liberei de verdade. Então, a gente ouve muito essas vozes, ouve ou não ouve? O diabo sempre vai querer puxar uma cadeira. A gente precisa saber se a gente vai deixar ele sentar ali ou não. Mas o nosso pastor, o bom pastor, prepara para nós uma mesa na presença de nossos inimigos. Nós temos que decidir quem se sentará ou não à mesa. Como fez o autor do livro, ele falou, rapaz, seria a Maria conversar com você, uma pessoa tão legal, tudo, mas hoje no aniversário da minha esposa, que a gente combinou nesse restaurante que eu reservei durante muitos meses, esperei para ter uma vaga. Não, eu vou encontrar com você na igreja, em outro lugar. Aqui não, aqui só sou eu e ela. Obrigado. Agora, o diabo não precisa ser educado assim, fala, essa conversa não lhe diz respeito, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai daqui, esta mesa não tem lugar para você. Amém. Quando está tudo bem, que nem o Flávio ensinou aqui, é mais fácil, certo? Mas quando nós estamos passando sob pressão, de repente a gente esquece que nós temos uma mesa, que tudo o que precisamos está lá. São os gigantes, né? São esses gigantes que encostam. Os gigantes puxam uma cadeirinha. Todos esses gigantes que nós falamos aí, do vício, da ira, todos eles querem encostar e puxar um espaçozinho. Não dê ao inimigo um lugar à sua mesa. De quem é a mesa? Minha é de Jesus. Eu não vou dar ao inimigo um lugar à minha mesa. Fala para o seu colega aí do lado, não dê ao inimigo um lugar à sua mesa. Fala, não dê. Não dê um lugar, porque ele não tem. O Luguígues diz, se o inimigo está à sua mesa, primeira coisa que você sente, você acha que você não vai conseguir. Você viu a cara dela que eu não está aqui? Não é verdade? Não vou conseguir. É muito difícil. Se você deixa o inimigo puxar uma cadeirinha, se você deixa um gigante puxar uma cadeirinha, dar uma encostadinha ali, você vai ouvir assim, você está cercado por todos os lados. Você não vai conseguir. Mas às vezes você ouve assim, você não ouve assim na terceira pessoa, você ouve assim, eu estou cercado por todos os lados, eu não vou conseguir. É isso que ele fala, né? Ele fica falando em primeira pessoa, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí você fica falando, eu não vou conseguir, eu estou cercado por todos os lados. Você está acabado, você não vai voltar para onde já esteve. Mas ele não faz assim. Flávio, volta aqui, Flávio, eu vou te dar uma segunda chance para você ter um desempenho melhor. Sabe por que eu alugo você, Ronaldo e mais alguns poucos? Vocês continuam sendo meus amigos. Aí você está lá meio pensando, e o diabo fica ali. Eu estou de capeta hoje aqui, fazendo várias cenas. Eu estou acabado. Repete, eu estou acabado. Estou acabado. Nunca vou voltar para onde eu estava antes. Não dá para voltar onde eu estava. Não vou ter outra chance nunca. Não vou ter outra chance. E o diabo fica falando assim, e ele fica repetindo. Nunca vou vencer essa batalha. De jeito nenhum. Nunca vou ser livre. Certeza.
esse negócio de gigante está vencido, Não vai funcionar. melhor desistir. Obrigado. Percebe? A gente fica repetindo as coisas do inimigo. A gente fica aceitando. O que é deixar ele puxar uma cadeira, irmãos? É deixar os pensamentos que não são de Deus começarem a ocupar espaço na sua mente. Amém? Está claro isso? Não? Começa aqui, ó, é na mente. E acha um espaço aqui dentro. Quando você dá um espaço para ele, ele vai falar. Mas agora temos uma boa notícia. Ouça a voz do bom pastor. Amém? Você pode falar, peraí. Aqui, essas coisas que eu falei aqui para o Flávio, tem base bíblica para alguma delas, não? Não, você conhece a Bíblia, você refuta rápido todas elas. O Senhor falou que nele eu sou mais do que vencedor. O Senhor falou que Ele está lutando por mim. Ele falou que a graça dEle é mais que suficiente. Você percebe? Tem resposta para tudo. Ele guia você através do vale. Você não vai ficar preso no vale. Ele guia através do vale da sombra da morte. Ele não leva você para ficar no vale. Ele faz você atravessar o vale da sombra da morte para conquistar o que está lá. Preparar aquela mesa. Amém, irmãos? Ele leva você até o topo. Está tudo preparado lá. Então não deixa esses pensamentos entrarem na cabeça. O segundo tipo de coisa que acontece quando o inimigo está sentado na sua mesa é que você pensa que tem coisa melhor em outra mesa. Você começa a se comparar. É verdade? Não? Vai se comparar. Já vou falar, você já viu a mesa do Robert? Cara, Deus é bom com o Robert, hein? Puxa. Você já viu? Você já viu o Diego? Puxa, que mesa que tem, hein? Mas essa que você está aqui não serve. Veja como eles são felizes naquela outra mesa. Puxa, hein? Quando você estava no mundão, era melhor as coisas, hein? Vai, dá uma chance para você, a solda vai passar. Deus abandonou você aqui. Faz alguma coisa você mesmo. É verdade, não é, irmãos? Você acha que tem uma coisa melhor? Você acha que Deus está se esquecendo de você? Mas a palavra de Deus diz que Satanás odeia você porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo, não? Quando Deus fez você, fez parecido com Ele. Cristo morreu e ressuscitou para fazer de você filho amado de Deus, herdeiro de Deus e ter autoridade sobre o diabo e todas as obras do diabo. Amém? Todas. O diabo sempre quis a glória de Deus. Ele sempre quis adoração. Ele sempre quis dar uma alternativa a Jesus. A primeira coisa que ele faz, ele lá com o primeiro casal, ele fala, puxa, Deus está escondendo coisas boas de vocês, hein? Se Deus fosse bom mesmo, por que ele falou que não pode? Não dê um lugar ao inimigo na sua mesa. Não dê espaço aqui. A gente dá muito espaço, né, irmãos? Mas hoje nós estamos aprendendo. E se a gente ouvisse a voz do bom pastor? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Terceira coisa, se você dá uma cadeirinha para o seu inimigo na mesa, você acha que você não é bom bastante para Deus, que você não merece. O diabo começa a convencer você, o inimigo, dizendo assim, cara, está tudo certo, Deus é bom, mas se pelo menos você fosse bom, né? Se você fosse alguém que prestasse. Se você não tivesse pisado tanto na bola, você não é importante. Você nunca teve uma importância realmente para ninguém. Você não merece ter uma mesa com Deus. Você não merece. Você está muito distante de Deus. Não está te ouvindo. E não tem como voltar atrás. É muito tarde para você. E na sua cabeça aparece assim, é muito tarde para mim. Eu não mereço essas coisas. Por que Deus vai fazer isso por mim? Não, ninguém se importa. O que eu estou fazendo aqui? Amém? Já pensou isso ou não pensou? Bom, eu já.
Enquanto eu estou falando aqui essas coisas, o Senhor está mostrando para você onde você se enquadra. Ele está falando para você agora, outras frases, talvez que não estão nem aqui, mas Ele está dizendo, não fui eu que falei estas coisas para você. Você tem acreditado em mentiras. Deus preparou um banquete, com todas as provisões. Você imagina, você prepara um banquete para alguém que não é importante para você? Não. Você prepara festa para quem você não conhece? Não. Pode até ajudar a preparar, mas de outro que alguém conhece. Deus prepara uma festa, um banquete para você, porque Ele te ama. O bom pastor chama você para jantar com Ele, para desfrutar das vitórias que Ele conquistou para você. Ele não chamou a gente para sentar na mesa porque você conquistou. Ele chamou você para sentar na mesa porque Ele conquistou. Amém, irmãos? É Ele que está chamando você para celebrar. E dizendo, tudo isso que eu conquistei é seu. É sinal de que você é importante. Deus deu Jesus, quanto mais não dará as outras coisas. Sabe? Não confie nos seus sentimentos. É impressionante a quantidade de cristãos vivendo pelos sentimentos hoje em dia. Sentimento faz assim, não faz? E eles têm a vida também assim, uma montanha-russa. Eu sinto, não sinto, eu sinto, não sinto. Tudo bem sentir, mas viver por sentimentos não é tudo bem. A gente vive por fé. Você pode sentir, mas se a sua vida for governada pelo que você sente, você não chega a lugar nenhum. Porque os sentimentos, as emoções são enganosas. Agora o bom pastor diz, ele fala, palavra de Deus. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece, eu conheço o meu pai. Eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Ei, Ele sacrifica a vida dele por nós. Ou vamos ouvir a voz dele. O grande segredo nesta mesa é no meio de todas essas vozes falar, peraí, eu quero ouvir a sua voz. Ainda ontem eu estava lutando com umas palavras do inimigo. E o inimigo é peitudo, você sabe de tudo, você conhece, e ele vai falar. Ele vai continuar falando. No meio de tudo, eu ouvi o Senhor dizer, o que é que eu penso sobre isso? Eu falei, o que é que o Senhor pensa sobre isso? Imediatamente veio o que Deus pensa sobre aquele assunto. Acabou. O diabo saiu da minha mesa imediatamente. Amém, irmãos? Mas instantaneamente. O que é que eu penso sobre isso? O Senhor pensa sobre isso. O Senhor pensa isto. Acabaram-se aqueles pensamentos. Na hora que você ouve o que Deus pensa sobre os assuntos, o inimigo se retira. Por último, se você dá um lugarzinho para o inimigo na sua mesa, você acha que todo mundo quer prejudicar você? Você fica armado. Você fica armado. Você começa a ouvir coisas tipo, ninguém gosta de você. Essa igreja aqui, é a igreja família aqui, nada. Ninguém nem se importa com você. Não te liga, não te manda mensagem, não curte sua foto no Facebook. Todos estão falando mal de vocês. Pelas costas. Querem acabar com você. Você devia tomar cuidado. Não confia em ninguém, hein? Não confia em ninguém. É melhor você agir primeiro. Não deixa destruir, não. Você bate primeiro. Melhor dar que receber. Aí não usa a Bíblia ao contrário. Bate primeiro. Então você fica armado. Você começa a ver as pessoas. Aí a pessoa fala uma coisa, você já interpreta negativo. Já topou com pessoas assim? Você fala uma coisa, logo ela interpreta e fala, nossa. Por quê? Já penso pior. Deixou uma cadeira.
Esse negócio não é numa cadeira. Você puxou um sofá. Você puxou um sofá e botou umas fronhas bem... e ainda deu um cachinho de você. Daí, vem. Convidado de honra. E aí ele começa... tal pessoa. E você, em vez de lutar contra o inimigo, você começa a lutar com as pessoas. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, certo? Não é com gente, mas com os poderes das trevas. Mas você começa a lutar com as pessoas. Lembrar, aí você tem lá uma lista detalhada das ofensas que te fizeram. Grava na pedra. Aí eu perdoo. Perdoa e deixa a pedrinha ali. Né? Perdoa nada. Vira e mexe, você renova aquelas ofensas àquela pessoa. E aí você começa a não confiar em ninguém. Aí você vai para uma igreja, depois você vai para outra igreja, depois você vai para outra igreja, você vai para uma cela, vai para outra cela. Por quê? Está todo mundo contra. Você deu um sofazão para o capeta ficar ali, falando o que quiser. Como ele não está falando de você, está falando dos outros, você acredita em tudo. É verdade ou não, irmãos? Eu já passei por isso. A palavra de Deus falou assim, pergunta para mim o que eu penso dessa pessoa. Eu falei, temos um problema aqui, hein? Eu estou pensando muita besteira. Senhor, o que o senhor pensa dessa pessoa? Me revela. Ele me revelou, eu falei, meu Deus do céu. Por isso nós temos que olhar as pessoas como Deus vê. O inimigo quer transformar, quer separar os melhores amigos. Quer colocar pai contra filho, marido contra mulher, irmão contra irmão. Porque ele odeia a comunhão. Se concentre menos em quem está à sua volta e mais no fato de que ele está sentado com você na mesa. Amém? Imagina se a Lu aqui sentada com o Ronaldo ficasse olhando para todos os gigantes que querem encostar. Os gigantes vão querer encostar, mas para sentar na mesa, precisa deixar. Se ela ficar focada em Jesus... O senhor está vendo esses gigantes aqui? E o Jesus fala assim, todos eles eu já venci para você. Mas como é que funciona? Então, eu já venci todos eles para você. Só que você precisa pegar essa vitória que eu te dei e usar. Amém? Você não precisa vencer eles. Você não precisa vencer os gigantes. Eu venci. Você só olha para fora. Você foi vencido. Mas quem é você? Eu sou aquele que foi perdoado, que foi pago o preço pelo sangue de Cristo. Eu aplico a vitória imediatamente. Amém? A vitória dele é a sua. A gente quer vencer, a gente mesmo gigante, a gente não consegue. A presença dele em nossa mesa é maior do que a presença de qualquer inimigo que esteja à nossa volta. É a presença dele. Se você sente que está travando batalha contra pessoas que você conhece, se você está sempre brigando com pessoas aí, porque, gente, não dá para ficar ofendido com celular, com carro, com microfone, a gente não consegue. A gente fica ofendido primeiro com pessoas. Cuidado, hein? Se você está lutando com muitas pessoas aí na sua mente, não dê ao diabo um lugar à sua mesa. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Tem mais algumas coisas nessa mensagem, mas não dá para a gente falar tudo hoje.
Senhor já preparou uma mesa para você. Você está pensando em desistir, achando que não vai dar? Manda embora esse inimigo e fala: aqui você não tem lugar. Você não tem lugar aqui. Jesus estava com seus discípulos. Foi para o Getsemane após a última ceia. Ele estava falando as últimas instruções. E ele diz assim: aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Ele não tem um único pedacinho sequer. A presença dele, irmãos, uma mesa na presença dele. Mas o Senhor, como eu já disse aqui, está dizendo: filho, você tem que aprender a sentar comigo na mesa, no meio dos inimigos, porque onde você está, os inimigos também estão. Os inimigos querem você, mas você é meu. Nunca esquece que sou eu que ponho a provisão na sua mesa. Sou eu que encho o seu cálice. Sou eu que unjo você. Eu sou a tua defesa. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua retaguarda. Eu sou a tua cobertura. Eu sou aquele que estou com você. Eu nunca te deixo, eu nunca te abandono. Olha, ouça a minha voz, não ouça a voz deles. Ouça a minha voz e vença eles com a vitória que eu já dei para você. Não confie nos seus sentimentos, eles podem te enganar. Confia na minha voz. Eu sou manso e humilde de coração. Se você está sobrecarregado, eu alivio. Se você está pesado, eu tiro esses fardos, porque eu não coloco fardo. Você pode pôr fardo em você, o inimigo pode pôr, mas eu não. O meu é suave, é leve, eu tiro os fardos. Eu sou aquele que consola, que te fortalece. Eu sou aquele que não abandona, que sempre responde. Ainda a sua palavra não chegou na sua boca, e eu já conheço, eu sei o que você vai dizer. Eu sou aquele que responde antes que você clame. Eu sou aquele que conhece os seus caminhos melhor que você. Eu sou aquele que formou você no ventre da sua mãe. Eu formei você com um propósito. Eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Você aprenda a confiar em mim. Eu sou aquele que perdoa a iniquidade, perdoa o pecado, perdoa a culpa. Eu perdoo a sua culpa. Eu perdoo o seu pecado. E até mesmo a intenção que você teve, aqueles pensamentos ruins que você não queria ter, eu perdoo esse também. Você não tem motivo nenhum para não estar na minha presença. Tudo já foi feito, tudo já foi pago. Então, irmãos, nesta noite nós precisamos ser honestos diante do Senhor e dizer: Senhor, onde é que eu estou dando uma cadeira para o inimigo onde eu não deveria? Tentando desistir, pensando que tem coisa melhor em outra mesa, pensando que eu não mereço, pensando que as pessoas não se importam comigo e outras besteiras. Mas o Senhor está dizendo: ouça a minha voz. Eu não minto para você. Aquele que confia em mim, eu não lanço fora. Aquele que confia em mim não se arrepende. Aquele que confia em mim pode descansar, porque eu estou lutando por você. Quando você não desiste, eu luto por você. E eu nunca perco, diz o Senhor, eu nunca perco. Oh, começa a descansar nisto. Não tem como vencer Deus. Não tem como vencer o Senhor. Não tem como vencer a Ele. E é Ele que luta. Por isso a gente tem que descansar nos braços dEle. Por isso a gente tem que se deixar levar na bondade dEle. O diabo está enganando alguns de nós aqui, em algumas áreas específicas, dizendo que Deus não é bom. Você não consegue vencer nesta área, porque você pensa que Deus não vai te abençoar aí. E Ele está dizendo: quem disse que eu não vou te abençoar aí? Eu sou sempre bom em tudo, em tudo. Você precisa confiar também nesta área. Seja nas suas finanças, na sua saúde, nos seus sentimentos, no seu futuro, qualquer coisa. Eu sou mais que suficiente. Eu sou mais que suficiente. Coloca a mão no seu coração e começa a se entregar.
Entregar nas mãos dele. Começa a confiar totalmente nele. Começa a confiar totalmente nele. Sabe, irmãos, este é um assunto que todos nós precisamos. Se eu tivesse ouvido essa mensagem, tivesse um apelo agora, eu estaria aqui na frente correndo, porque eu preciso. A gente precisa aprender a estar na mesa com ele, amém? Eu preciso estar. Então, como é que fazemos neste momento? A gente sempre quer orar. Nós precisamos orar uns pelos outros. Precisamos depositar nossa confiança totalmente nele. Precisamos sempre estar cientes que nesta mesa tem tudo o que precisamos. Tudo. É mais difícil a gente acreditar quando tem pressões muito fortes. E embora essa palavra seja para todos nós, eu fiquei muito impactado quando li, estudei sobre isso. Eu vi, Senhor, quantas vezes eu mesmo, quando vou ver, eu estou repetindo coisas que... Estou repetindo conversa desse sujeito que encostou a cadeirinha aí e começou a falar besteira. Eu não quero mais isso. Nós precisamos tomar certas decisões. Eu não quero mais ouvir isto. Eu não quero dar um espaço à mesa, a minha mesa com Jesus, para o inimigo, amém? Nós podemos dizer, basta, eu não quero mais isto. Eu não quero mais isto. Quero convidar você a fazer isto agora, aí no seu lugar mesmo. Você vai falar, Senhor, eu reconheço que eu tenho ouvido mais a voz do inimigo do que a tua. E eu já não quero mais isto. Ninguém pode ficar sentado na mesa que o Senhor preparou para mim. O inimigo, esses gigantes não têm direito de estar aqui, porque o Senhor primeiro já venceu, e segundo, eu estou na tua presença. Agora você vai fazer isso aí no seu lugar, vai dizer, Senhor, eu tenho dado ouvido a estas vozes aqui desses gigantes. Eu tenho dado ouvido às vozes disto. Reconheço e eu me arrependo. Faça isso no seu lugar, porque sem arrependimento, irmãos, não tem mudança. Você tem que reconhecer e dizer, eu me arrependo, eu tenho dado ouvidos a isto, mas eu não quero mais. Senhor, Espírito Santo, eu não quero mais dar ouvidos a essa voz. Não quero dar mais ouvidos a esta voz. Essa voz que tem me trazido dúvidas sobre a tua integridade. Essas vozes que me fazem duvidar do teu amor, da tua bondade. Achando que as coisas não vão mudar. Para trás, fora diabo, fora Satanás, você não tem lugar nesta mesa. No nome do Senhor Jesus, o meu Senhor, te ordeno, sai daqui, você não tem espaço nesta mesa. Esta mesa não tem lugar para você, fora. Vá dizendo isto, fora, esta mesa não tem lugar para você. Esta mesa é minha e do Senhor, Ele preparou para mim. Ele me deu as vitórias, Ele me deu a honra, Ele me deu as bênçãos, Ele me deu tudo. Eu sou somente dEle, eu sou somente dEle. Eu não pertenço a mais ninguém, meus pensamentos são deles. São dEle, a minha vontade é dEle. O meu coração é somente dEle. Vá dizendo isso, o meu coração é somente teu, Senhor. Os meus pensamentos sejam agradáveis a Ti. Os meus pensamentos sejam agradáveis a Ti. Eu renuncio pensamentos de vingança, pensamentos de medo, pensamentos de vingança, pensamentos de autodepreciação, pensamentos de desistir, pensamentos de fracasso, pensamentos de voltar para trás, pensamentos de falta de valor. Isto não pertence mais. Em nome de Jesus, vai declarando isso, use a sua voz. Use a sua voz, declare. O que você fala com a sua boca opera coisas super poderosas no mundo celestial. Crie, por isso falei. Então nós falamos. Manifeste isso, manifeste isso. Manifeste com o seu coração, manifeste com o seu olhar. O Senhor ouve. Grite com todo o seu coração, não mais isto, não mais isto, Senhor, não mais isto. Ele ouve a voz do coração, Ele ouve a voz dos pensamentos, Ele ouve a voz do seu íntimo, Ele ouve a sua voz falada. E diga, eu não mais isto, não mais. É a tua voz que quero ouvir somente, Senhor. E começa a pedir a Ele agora, Senhor, fala comigo sobre isto. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir os teus pensamentos sobre isso, sobre essa circunstância, sobre esta pessoa, sobre esta seção, esta área da minha vida. O Senhor está fazendo você
você vai crer em coisas impossíveis. Você vai começar a crer naquela área que você achava que Deus não ia operar. Ele está dizendo: eu vou operar agora, eu já preparei isso na mesa para você. Eu já preparei uma mesa para você. Está incluso isto também, diz o Senhor. Está incluso isto também. Toda a sua vida está inclusa. Preparas uma mesa. O Senhor quer mostrar para os inimigos que Ele preparou tudo para você, que Ele cuida de você, porque Ele é o bom pastor. Ele quer te dar uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que satisfaz. Comece a confessar: o Senhor, está tudo aqui na mesa, tudo é meu, eu não vou ficar mais duvidando. Chega de duvidar, chega de duvidar. Chega de me voltar para coisas que eu não devia mais. Chega de voltar para pecados que eu não devia mais. Eu creio na tua bondade, no teu amor.